Bom, vamos então dar início à reunião. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Nosso Senhor Deus e Pai, obrigado por esse dia que o Senhor nos concedeu. Certamente, Senhor, nós passamos por ele segundo a Tua vontade, pelo Teu grande amor, preservados, guardados por Ti, pelo Teu Espírito, para que pudéssemos, Senhor, nesta noite, desfrutar um pouco mais da Tua palavra. Senhor, que esta noite não seja em vão, mas nós possamos, com os nossos ouvidos atentos, nos inclinar aos Teus pés, ouvir de Ti a Tua palavra e sermos por ela trabalhados. Obrigado pela chuva que o Senhor graciosamente concedeu a nós, uma bênção da parte do Senhor, e obrigado pelos irmãos que aqui estão, para que juntos nós possamos ouvir a Tua voz. Colocamos as nossas vidas diante do Senhor neste momento. Toma nas Tuas mãos os irmãos que não puderam vir, onde quer que eles estejam, Senhor, derrama da Tua palavra nos corações e mentes dos irmãos. Pelo Teu Espírito trabalha a edificação do Senhor. Em nome de Jesus é que nós te pedimos e oramos. Amém, Senhor. Irmãos, vamos então retomar o nosso estudo. Vamos abrir a palavra em Apocalipse, capítulo 16, a partir do verso 17. Apocalipse 16, 17. Vamos ler o texto. Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário, do lado do trono, dizendo: feito está. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivá, como pedras que pesavam cerca de 1 talento, e por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Irmãos, então nós chegamos na última taça, no último derramar da taça, a 7ª taça. E aqui é derramado o flagelo de Deus, o 7º flagelo. O 7º flagelo é a consumação do julgamento de Deus, que começa, como eu disse, com as trombetas e se encerra na 7ª taça da ira. As trombetas, elas trazem o início do julgamento, e as taças trazem a consumação desse julgamento. Como nós concluímos isso? Por essa palavra que está aí no 7º flagelo: feito está. Está consumado. Está tudo feito. Está terminado. O que está terminado? O julgamento de Deus, a consumação da ira de Deus sobre o mundo e sobre os seus adversários, os seus inimigos. Então, para nós entendermos que o 7º flagelo, ele comporta aqui vários capítulos aqui para frente. Você vai ter o julgamento de Babilônia, que nós vamos estudar hoje. Você vai ter também a chamada Batalha do Armagedon. Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos para uma expressão inicialmente que está aí no texto que nós lemos no verso 19. Diz aí: caíram as cidades das nações.
Veja, irmão, volte um pouco a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 11, para que você veja como está tudo conectado. Apocalipse 11, que nós vamos ler agora, a partir do verso 15, está falando da sétima trombeta. Nós vimos que a sétima trombeta abre os flagelos de Deus, os 7 flagelos. Então veja o que está escrito no verso 18 do capítulo 11. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira. Então os povos, as nações se enfureceram. E nós estamos vendo lá, no 7º flagelo, caíram as cidades das nações. Tá? Então, é interessante, vamos voltar lá em Apocalipse 16. Como é que começa esse flagelo? A palavra anunciada, feito está. Você tem relâmpagos, vozes e trovões. E aí você tem a grande cidade, antes disso no verso 18, houve um grande terremoto. Esse terremoto, irmão, será um terremoto sobrenatural. Você pode ver aí na sua Bíblia que esse terremoto vai deixar a terra plana. Quando a palavra diz que os montes fugiram, as ilhas fugiram, não se acharam, quer dizer que essa terra, o terremoto será de tal forma poderoso que vai desfazer as montanhas, que vai mover as ilhas do seu lugar. Então, esse terremoto é um terremoto sobrenatural. João faz uma referência aqui, uma observação importante. Ele diz que esse terremoto é um terremoto tal que nunca na história da humanidade houve um terremoto como esses. Então hoje o que nós vemos são os terremotos e fenômenos naturais. E eles já são em grande escala. Eles já fazem um grande estrago. Imagine, os irmãos, um terremoto sem precedentes, que vai como que nivelar a terra, deixar a terra plana, né? Vai mexer as ilhas dos lugares. E esse terremoto vai fazer o quê? Aí vem o verso 19. Vai abalar as cidades. Quando é dito aí, a grande cidade se dividiu em 3 partes, que grande cidade é essa? Jerusalém. Jerusalém, tá bom? Verso 19 ainda. E lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Então vocês veem que no 7º flagelo está compreendido também o julgamento de Babilônia. E Babilônia, irmãos, nós temos que compreender em 2 sentidos aqui. Tanto o capítulo 17 como o capítulo 18 vão tratar de Babilônia. Babilônia, o sentido mais importante é o sentido espiritual, o sentido figurativo, que é trazido aqui por João, pelo Espírito de Deus. Mas também existe o sentido geográfico, ou seja, uma cidade mesmo, materialmente falando. Então seria uma Babilônia, uma cidade, um lugar localizado no mapa, que também será julgado. Então nós não podemos ignorar esses 2 sentidos que estão colocados aqui na Bíblia. Eu vou começar com os irmãos com o sentido mais simples, o sentido geográfico, o sentido material, uma cidade geograficamente localizada, tá? Vamos no capítulo 18 aí, rapidamente, para os irmãos verem. Veja aí, capítulo 18 de Apocalipse, verso 8 e 10. O irmão leia, por gentileza. Portanto, um dia virão as suas pragas, a morte, o pranto, a fome, e será queimado no fogo, porque forte
é o Senhor Deus que ajunta os reis da terra, que se prostituíram com ela, e viveram em delícias, achoraram, e sobre ela plantearam, quando viram a fumaça do seu incêndio. Então aqui é dito que essa cidade, ela está sendo queimada, né? Veja o verso 10 aí. Estarão longe pelo temor do seu tormento, dizendo: ai, ai daquela grande Babilônia, aquela forte cidade, pois numa hora veio o seu juízo. Então veja essa expressão, aquela forte cidade, a grande cidade, né? A nossa tradução aí, a revista atualizada, está dizendo: tu, grande cidade Babilônia, tu, poderosa cidade. Mas vamos mais dois versos apenas, 17 e 18, é do capítulo 18. E todo piloto, todo que navega em naus, todo marinheiro, todos os que negociam no mar, se puseram de longe, e vendo a fumaça do seu incêndio, clamaram dizendo: que cidade é semelhante a esta grande cidade? Então, acho que não há dúvidas, né, irmãos? Agora, que cidade será Babilônia? Porque nós sabemos que no tempo de João, havia uma Babilônia que ficava às margens do rio Eufrates. Havia a Babilônia no Egito, né? E nós podemos pensar, então, será que essa Babilônia, geograficamente localizada, perto do rio Eufrates ou no Egito, uma sensação que eu tenho e alguma leitura que eu fiz me leva a compreender que essa Babilônia será a cidade de Roma. E nós temos base bíblica para nós afirmarmos isso, irmãos. Eu queria olhar para os irmãos um pouco esses textos. Abra sua Bíblia aí em 1 Pedro, capítulo 5, verso 13. Quem encontrou, leia para mim. 1 Pedro 5,13. Aquela que se encontra em Babilônia, também eleita vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Saudai-vos uns aos outros com obras de amor. Aquele que se encontra em Babilônia, igualmente vos saúda. Igualmente também Marcos. Vocês estão vendo aí esse nome? Irmãos, Marcos é reconhecidamente um discípulo de Pedro. Marcos, que escreveu o Evangelho de Marcos, é um discípulo de Pedro, né? Só que a gente vai ler alguns textos que nos mostram que Marcos andava em grande parte do seu ministério com Paulo e com Timóteo. Quando Paulo escreve a carta, algumas cartas, ele está em Roma. A gente sabe que Paulo sofreu 2 prisões em Roma. Ele chegou prisioneiro, foi liberto durante um tempo, depois ele é preso novamente em Roma e ele é martirizado. Isso acontece por volta do ano aí 65 depois de Cristo, certo? Então, esse texto de 1 Pedro, capítulo 5, verso 13, me leva assim a compreender que quando Pedro fala de Babilônia, ele está falando na verdade de Roma, né? Vamos ler o texto aí de novo. Diz assim, ó: aquela que se encontra em Babilônia, também eleita vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Então, 2 pessoas junto com Pedro. Ao final dessa carta, Pedro está mandando aí saudações para os irmãos. De onde? De Babilônia, tá? Eu não quero que os irmãos percam essa linha de raciocínio. Agora vamos abrir a palavra lá em 2 Timóteo capítulo 11. Os irmãos vão entender o que eu estou querendo dizer. 2 Timóteo capítulo 11.
capítulo 4, versículo 11. Diz aí: somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Irmãos, esse Marcos aqui é o mesmo Marcos que Pedro está falando lá. Essa segunda carta de Timóteo foi a última carta que Paulo escreveu. O que ele está dizendo aqui? Traga Marcos com você, Timóteo, quando você vier, porque apenas Lucas está comigo. Lucas que escreveu o Evangelho de Lucas e o livro de Atos, tá? Então Timóteo recebe um mandamento de Paulo de levar consigo Marcos. A carta de Pedro, 1 Pedro, foi escrita depois dessa carta aqui de 2 Timóteo, tá? Então, onde estaria Marcos? Se Paulo estava em Roma, e lá ele foi preso, e lá ele foi martirizado, e essa carta de 2 Timóteo, quando ele está preso, ele escreve para Timóteo. Então Paulo está em Roma, não está? Sim. Os irmãos vão me acompanhando no raciocínio. Paulo está em Roma e manda buscar Marcos. Fala: Timóteo, traz um Marcos. Depois Pedro escreve a sua carta de 1 Pedro. E quem é que está com Pedro? O mesmo Marcos. Então nós podemos concluir o seguinte: Pedro, por algum motivo, ele esteve em Roma. E quando ele diz lá em 1 Pedro capítulo 5, aquela que está em Babilônia vos saúda, juntamente com Marcos, o meu amado, né? Isso significa que Pedro e Marcos estavam juntos em Babilônia. Se Marcos estava em Roma, a que Pedro estava se referindo? Babilônia? A Roma. Então, com base nesses textos, eu entendo que Babilônia é uma referência bíblica para a Roma do tempo do Império Romano. Mas em Apocalipse será uma Roma revivida, com todo o seu poder e glória. É a essa cidade que tanto João lá em Apocalipse vai chamar de Babilônia, como Pedro aqui em 1 Pedro também chamou de Babilônia. Os irmãos querem uma outra prova sobre isso? Veja aí 1 Pedro capítulo 5, verso 12. Tem uma outra figura aí. Encontraram? 1 Pedro 5, 12. Por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus, nela estáis firmes. Quem é que estava com a caneta na mão escrevendo essa carta? Ouvindo Pedro? Ele diz o quê? Por meio de Silvano. Quem que é Silvano, irmãos? Vamos lá, 2 Coríntios capítulo 1, verso 19. Nós vamos ler 3 textos aqui. Rapidamente. 2 Coríntios 1, 19. Está escrito aí? Porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi por nosso intermédio anunciado entre vós, isto é, por mim e Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas sempre nele houve o sim. Então foi anunciado aos irmãos em Corinto o Senhor Jesus por intermédio de quem? Paulo, Silvano e Timóteo. Agora vamos em 1 Tessalonicenses 1, está aí perto. 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 1.
Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós todos. Agora vamos em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 1. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então Silvano, esse irmão, era o irmão que andava na companhia sempre de quem? De Paulo e de Timóteo. Ele não andava na companhia de Pedro, certo? E agora lá em 1 Pedro, quem está escrevendo a carta para Pedro? Assim, seria o escrivão de Pedro, né? Pedro está falando e ele está escrevendo. Quem é esse? Silvano. Então, se Silvano estava sempre com Timóteo e com Paulo, e se Paulo falou: Timóteo, vem para Roma e traz o Marcos, e Pedro está dizendo: por meio de Silvano eu escrevo essas exortações para vocês. Onde é que Pedro está ali? Ainda que de passagem. Aqui entra uma discussão muito grande entre os historiadores, porque os católicos dizem que Pedro fundou a igreja de Roma e lá ele permaneceu. Isso eu não acredito, porque Pedro era a coluna da igreja em Jerusalém. Mas nós não podemos negar o fato de que muito provavelmente Pedro esteve por um tempo na cidade de Roma, a quem ele chamou Babilônia. Ele foi crucificado lá, né? Alguns historiadores dizem que tanto Pedro como Paulo foram martirizados em Roma. Pedro não há uma certeza. Paulo há uma certeza bíblica, inclusive. Agora, Pedro não há uma certeza. Irmãos eruditos da palavra que, estudando, chegam a essa conclusão. Tá? Então, entendemos, irmãos, quem é essa cidade lá em Apocalipse? Quando é chamada de Babilônia, a grande cidade, o sentir nosso é que seja Roma. Uma Roma restaurada. Nós sabemos que hoje Roma existe. É lá onde fica o Papa. Não é verdade? Roma existe hoje. No Vaticano, na verdade, fica o Papa, né? Mas essa Roma será uma grande Roma, uma poderosa cidade, como ela era aos tempos do Império Romano. Por isso que alguns irmãos a chamam de Roma revivida, uma Roma restaurada. Porque hoje Roma não tem essa glória toda, não é considerada uma grande potência no mundo, uma grande cidade, como por exemplo Nova York, né? Grandes cidades, grandes potências, grandes capitais. Mas ela voltará a ser, tá? Então, tendo feito essa consideração, eu disse que era o mais simples explicar para os irmãos biblicamente quem é essa Babilônia, a grande cidade localizada geograficamente. Agora, o que mais nos interessa, porque isso que eu acabei de explicar para os irmãos, tem muita discussão. Alguns irmãos entendem que não é isso, que não é Roma, né? Mas, irmãos, isso são entendimentos. Mas o que mais importa para os cristãos não é nem tanto saber qual cidade será considerada Babilônia, mas saber o significado espiritual dela. Quando Deus está falando aqui em Apocalipse, nós podemos voltar para Apocalipse agora, capítulo 16. E ele vai nos dizer aqui que ele vai derramar o seu furor. Lembrou-se Deus da grande Babilônia para lhe dar o cálice do vinho do furor da sua ira. Isso aqui tem mais uma conotação espiritual do que propriamente física. E para a palavra de Deus, o que é Babilônia no sentido espiritual, irmãos? Vamos ler aqui, capítulo 18. Como nunca tinha havido desde que os homens sobre a terra, então esse é tão grande terremoto. Agora veja aí o verso 2. 18:2. 18:2. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia,
e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Então essa Babilônia se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Junto com esse texto, eu quero que vocês guardem, prestem bem atenção sobre essa expressão, essa referência que é dito que Babilônia, ela se tornou um esconderijo de toda ave imunda e detestável. Vamos agora para Mateus capítulo 13. Você pode marcar aí a sua Bíblia em Apocalipse, que a gente vai ficar voltando nesses dois capítulos. Mateus capítulo 13 agora. Deixa eu ver o verso. Nós vamos ler a partir do verso 13, verso 19. Lucas 13, 19. Quem encontrou pode ler. É semelhante a um grão de mostarda que um homem plantou na sua horta, e cresceu e fez-se árvore, e as aves do céu aninharam-se nos seus ramos. Pode continuar lendo. Disse mais: o que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Tá. Veja aí que o Senhor fala da parábola do grão de mostarda. É a menor semente, o menor grão que existe. Dizer que esse grão de mostarda, ele é semelhante ao reino de Deus. E aqui o compararei, aí ele diz assim: é semelhante a um grão de mostarda que um homem plantou na sua horta, e cresceu e fez-se árvore, e as aves do céu aninharam-se nos seus ramos. Agora vamos para Marcos capítulo 4, verso 30 e 32. Um pouquinho para trás aí. Disse mais: a que assemelhamos o reino de Deus? O que parábola apresentaremos? Eles, com muita parábola semelhante, expunham a parábola, conforme admitia a capacidade dos ouvintes. 30 e 33. Não, isso é 30, 31 e 32. É do 30 ao 33? Não. 4 e 30, né? Não, irmão. Capítulo 4 de Marcos, do verso 30 ao 32. Eu estava lendo 30. Disse-lhe mais: a que se assemelharemos ao reino de Deus? Com que parábola a apresentaremos? É como um grão de mostarda que, quando semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas uma vez semeada, cresce e se torna maior que todas as hortaliças e deita grandes ramos, a ponto de as aves do céu poderem se alinhar-se à sua sombra. E com muitas parábolas semelhantes, lhe expunha a palavra, conforme ela permitiu a capacidade dos ouvintes. Tá, agora um último texto que realmente é Mateus 13, 31 ao 32. Mateus 13.
do verso 31 ao 32. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se fez árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Ok. Então nós vimos 3 parábolas dos 3 evangelhos que falam que uma semente é comparada ao reino de Deus. Esse grãozinho de mostarda, que é semeado e ele cresce. Ele cresce, ele se torna uma grande árvore, ao ponto de que vem aninhar-se, as aves do céu vêm buscar abrigo na sua sombra, certo? Irmãos, esta árvore que fala do crescimento do reino de Deus, ela encontra aí um abrigo em aves, assim como nós vimos lá que Babilônia se tornou um esconderijo de aves imundas. Que conclusão nós podemos chegar aqui? Que existem 2 crescimentos da parte de Deus com relação ao seu reino. O primeiro crescimento é o crescimento normal dado por Deus, né? Porque um grãozinho de mostarda, ele não se torna árvore naturalmente. Ela é uma pequena hortaliça. Então, o crescimento normal e dado por Deus é um crescimento espiritual com realidade. Agora, quando existe um crescimento anormal, a ponto das aves do céu virem buscar aninhar-se nos ramos dessa árvore, aí você tem um crescimento fora do propósito de Deus. A isso nós chamamos o quê? Religião. Essa hortaliça deveria crescer de uma maneira natural. Isso seria o crescimento do reino de Deus. Mas ela obteve um crescimento desproporcional. E por causa disso, as aves do céu vieram aninhar-se nela. E lá em Babilônia, o que você está vendo? Que Babilônia se tornou esconderijo de toda sorte de aves imundas. Então, Babilônia, para Apocalipse, ele é um sistema religioso fora do propósito de Deus. Irmão, nós precisamos buscar mais elementos. O senhor explicou sobre essa questão aí do crescimento do reino de forma desproporcional. Irmãos, o que o Senhor Jesus fala do fermento? Lançar fora o fermento. Por quê? O que o fermento faz? Vocês já viram um pão sem fermento? É aquele pão da ceia. Aquele é o pão, genuinamente o pão, só o trigo, digamos assim. Agora, quando você joga fermento ali, ele vai ganhar um tamanho que não é o tamanho real dele. Isso é o que nós vemos hoje na religião. As igrejas inchadas, cheias de fermento, mas com muito pouca realidade espiritual. Isso é um sistema religioso que não tem nada a ver com o propósito de Deus. Por isso que aquele pequeno grão de mostarda, que era uma hortaliça, se tornou uma grande árvore. E quando ela se torna uma grande árvore, toda sorte de aves vem alinhar-se nos seus ramos. Tá? Vamos voltar para o Apocalipse. Eu sei que vocês já estão cansados, mas a gente precisa ver o significado espiritual de Babilônia antes de lermos os capítulos 17 e 18. Irmãos, volte a sua Bíblia aí um pouco em Apocalipse 16. Olha que interessante sobre esse aspecto aqui também. Nós queremos ver Babilônia como um sistema religioso, né? Veja a partir do verso 13 de Apocalipse 16. Então vi sair da boca do 1, dragão, 2, da besta e 3, do falso profeta. Então você tem aqui a trindade maligna. O dragão seria a maior autoridade, a besta, que é o reino
do qual é governado pelo último rei, que é o anticristo, a besta que emerge do mar, que ela tem da parte do dragão a sua autoridade, e a besta que emerge da terra, que é o falso profeta. Essa é a trindade maligna. O que o dragão faz? Ele entrega o seu poder e a sua autoridade para a besta. O que a besta faz com esse poder e autoridade? Ela exalta o dragão. E o que o falso profeta faz? Ele diz para as pessoas adorarem a besta e a sua imagem. Uma trindade extremamente maligna. Porque o diabo, ele copia, ele é o fraudador. Então ele copia o que é de Deus, mas nunca com realidade. Ele faz uma cópia, certo? Do quadro de Apocalipse, nós vemos também a trindade santa, que é o Pai, o Filho e o Espírito de Deus. Mas em Apocalipse você tem mais uma pessoa que é unida a essa trindade santa. Quem é? Quem é, irmãos, que está unida à trindade santa? Não se lembra? Se nós falássemos igreja, estaremos errados? O que o Senhor Jesus vai dizer lá em João 17? Aquele que crê em mim, eu e meu Pai viremos para ele, faremos nele morada. Aí o Senhor Jesus, na oração sacerdotal, diz assim: Pai, a minha vontade é que onde eu esteja, estejam também aqueles que o Senhor me confiou. E para que todos creiam, Senhor, que eu vim de Ti, ó Pai, e sejam eles um conosco, assim como eu sou um com o Senhor. Então há uma unidade entre a Trindade Santa, o Pai, o Filho e o Espírito, e a igreja é chamada a participar dessa comunhão. Então, no Apocalipse você tem essas três figuras: o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Além disso, você tem uma figura chamada a noiva. Abra aí, Apocalipse 19. Verso 7. Alegremos-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa, olha aí a quarta figura, cuja esposa ataviou-se, 7, cuja esposa a si mesma já se ataviou, e foi-lhe dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Como eu gosto desse texto, porque aqui a igreja está perfeitamente identificada, a noiva de Cristo. Então, o copiador, o defraudador, o diabo, ele quer uma noiva também. E aí ele coloca, qual é a figura que aparece aqui em Apocalipse como uma outra mulher? São duas mulheres que aparecem só em Apocalipse. Duas mulheres. Uma é a noiva que nós estamos vendo aqui. A outra, abra sua Bíblia aí em Apocalipse 17. Verso 3. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nome de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Veja aí o verso 5. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então, quem era essa mulher que estava no deserto montada sobre uma besta, vestida de púrpura e de escarlata, e adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro? Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Duas mulheres, irmãos. Se uma é a verdadeira, é a santa, é a esposa que a noiva está se ataviando para o noivo, quem que é a outra? A outra é a noiva maligna. Se uma representa a realidade dos filhos de Deus,
a fé em Cristo Jesus, a outra representa um sistema religioso falso, sem realidade nenhuma. Então, isso é Babilônia. É essa Babilônia que Deus está vindo julgar. O sistema religioso tem atravessado as épocas com um propósito, e nós vamos ver daqui a pouco. Eu não vou adiantar para os irmãos. Ela tem um propósito específico, né? E ela tem atravessado as eras, e chegou a hora de Deus julgar. Irmãos, olha uma advertência que o Senhor faz para o seu povo: saí dela, povo meu. Veja aí, ó, Apocalipse capítulo 18. Nós vamos ficar nesses 2 capítulos, tá? Verso 4. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Então o que Deus está dizendo hoje para os seus filhos? Povo meu, saiam desse sistema de engano, saiam desse fermento, saiam dessa mentira, para que vocês não sejam cúmplices com ela. Então, tipo assim, parece, mas não é, né? Como tem o falso profeta, também tem os falsos religiosos. Ó, vamos ver lá, vamos na Trindade, vamos voltar um pouco, os irmãos vão ver. O dragão é o diabo, ele é o pai da mentira, certo? Ele está querendo se colocar numa mesma posição nessa fraudulenta Trindade, na posição de Deus. A besta que recebe dele a autoridade, que é representada pelo anticristo, está querendo se colocar na posição de quem? Do nosso Senhor. E o falso profeta, que está aí propagando a besta, dizendo para que a besta seja adorada, está se passando por quem? Pelo Santo Espírito de Deus. Porque lá em João, o Senhor Jesus fala assim do Espírito de Deus: ele não anunciará nada de si mesmo, mas ele anunciará tudo que do Pai recebeu acerca do Filho. Então o Espírito do Senhor, irmãos, o que ele faz em nós? Ele nos leva a uma adoração ao Senhor Jesus. Ele nos leva a conhecer o Senhor Jesus. Ele revela o Senhor Jesus para nós. E é isso que o falso profeta está fazendo com relação à besta. Adorem a besta e a sua imagem. Então nessa Trindade você vê aí que o diabo está copiando cada figura da Trindade. E aí faltou uma, porque Jesus, pela vontade do Pai, tem uma noiva. Então ele quis fazer uma noiva para si mesmo, a quem Deus chamou aqui de Babilônia, a mãe das meretrizes. Irmãos, o que é uma meretriz? A mãe das meretrizes, que mais? A mãe das abominações da terra. O que é uma meretriz, irmãos? É uma mulher que não tem marido, não é verdade? E que por um valor econômico, por um valor financeiro, se corrompe, se prostitui com o homem. Por interesses econômicos, políticos e tudo mais, ela tem se prostituído com os governantes da terra. A religião sempre vai focar no quê? O agora, o fazer aqui, as vantagens que se pode ter. Então, quando você vê aí, irmãos, esses cultos, essas reuniões que Deus dá, porque você tem que ter as coisas, porque nós temos que ter favores dos políticos acima de tudo, nós temos que ser poderosos. Cuidado com isso, irmãos, porque o Senhor está dizendo: sair dela, para não seres cúmplices dos seus pecados. Isso é Babilônia. Vamos nos servir de alguns textos, agora nos aproximando aqui para o final, de alguns textos que vão revelar o caráter de Babilônia, lá no Antigo Testamento. Vamos lá, para a gente poder ter uma ideia melhor desse quadro. Vamos começar pelo Pentateuco, mais especificamente em Gênesis, onde aparece a primeira menção de Babilônia. Abra sua Bíblia aí em Gênesis capítulo 10.
Nós vamos ler do verso 7 ao 10. Diz assim, ó, Gênesis 10, do verso 7 ao 10. Os filhos de... Não, vamos pegar os 6. Os filhos de Cã, Cuxi, Mizraim, Put e Canaã. Os filhos de Cuxi, Seba, Avilá, Sabitar, Raamá e Sabitecá. E os filhos de Raamá, Sabá e Dedã. Cuxi gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Verso 9: foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do reino foi Babel. O princípio do seu reino foi Babel. Tá bom por aí. Nimrod então teve um reino. E o princípio do seu reino se chamou Babel. Quem é esse Nimrod? Ele é descendente de Cã. Cã foi o filho amaldiçoado de Noé. Noé amaldiçoou seu filho Cã, dizendo que ele serviria os seus dois irmãos. Tá? Agora vamos para o capítulo 11 aí de Gênesis. Vamos ler a partir do verso, somente o verso 4. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até os céus, e tornemos célebres o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Que cidade foi essa, irmãos? Babel. Babel é Babilônia. Então você já tem dois elementos que mostram o caráter sobre o qual foi fundado Babilônia. A primeira Babilônia aqui, né? Poderoso caçador na terra. Vinde e tornemos os nossos nomes célebres entre as nações. E é justamente isso que é o carro-chefe das religiões. Daquelas religiões, aquele que não tem realidade diante do Senhor. Você não é cauda nesse mundo, meu filho. Você é cabeça. Deus te colocou nessa terra para você ter o melhor da terra. Se você está passando dificuldade, é porque você está em pecado. Porque filho de Deus não passa dificuldade. Filho de Deus é próspero. Filho de Deus é dono das coisas, não é empregado. Você já deve ter ouvido esses discursos, não já? E o que está dizendo aqui? Tornemos o nosso nome célebre na terra. Essa é a religião. Eu fui numa reunião também, aí a pessoa usou aquele texto lá, eu vim para que vida em abundância. Mas a abundância que ele direcionava era a abundância material. Junto com esses textos aí que você está falando, ele acrescentava isso. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Mas ele colocava abundância de coisas, de materiais. Então, e nós estamos vendo aqui sobre que caráter no Pentateuco foi fundada Babel, Babilônia. Babel significa confusão. E é isso que nós vemos hoje nas religiões. É uma confusão, uma distorção da palavra. Sabe, pega um pedacinho do texto e dali cria um pretexto para fundamentar coisas que não tem nada a ver da parte do Senhor. Quando o Senhor está dizendo assim, que nós devemos vigiar e nos preparar, porque não é aqui a nossa morada. É a religião, Babilônia está dizendo, não, você tem que ser poderoso nessa terra. Você tem que ter as coisas nessa terra. E quando lá dentro não combina um com a ideia do outro, já separa, né? Do metade do outro lado, lá, não, vamos criar aqui. Irmãos, é para tristeza, você entra em umas reuniões aí, uma bagunça, uma gritaria, uma confusão, próprio de Babel mesmo. Está falando de uma coisa, daqui a pouco pula para outra coisa, lê uma linha do texto e fecha a Bíblia. Esses dias eu estava conversando com um rapaz que ele estava dizendo para mim que ele é pregador lá onde ele reúne. Eu perguntei, mas você lê a Bíblia? Não, de vez em quando.
Então, irmãos, é isso, é o que mais tem por aí. Ele está pregando dele mesmo, né? Exatamente. Entenderam? Mas não quero parar por aqui não. Vamos agora para os livros históricos do Antigo Testamento. Abra aí 2 Reis, capítulo 20, verso 12. Podemos ler? 2 Reis. Vou esperar, pode abrir. 2 Reis, o quê? Capítulo 20, verso 12. Então, virou Ezequias do rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Não. É 2 Reis 20, 12. Você está em 2 Reis? 20, 12. Ah, 22, 2. Não, 20, 12. Capítulo 20, versículo 12. É. Capítulo 20, mãe, versículo 12. Né? 20, 12. Capítulo 20, versículo 12. Achou? Então vai lá. Nesse tempo, Merodach, Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente. Pode continuar lendo. Ezequias se agradou dos mensageiros e lhe mostrou toda a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos e o seu arsenal, e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, e Ezequias não lhe mostrasse. 14. Então Isaías, o profeta, veio ao rei Ezequias e lhe disse: que foi que aqueles homens disseram de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias: de uma terra longínqua, vieram da Babilônia. Pode continuar, irmão. Pode continuar. Perguntou ele: que viram em tua casa? Respondeu Ezequias: viram tudo quanto há em minha casa, coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhe mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com que entesouraram teus pais até ao dia de hoje, ele será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Dos teus próprios filhos, gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste, pois pensaram haverá paz e segurança em meus dias. Irmãos, qual foi o grande problema do rei Ezequias aqui? Babilônia se aproximou dele com o quê? Com presentes. E ele achou que isso era uma coisa boa. E o profeta Isaías vem com uma palavra da parte do Senhor dizendo: você mostrou tudo que você tem. Você se aliou à Babilônia por causa dos seus presentes. Vai haver um dia que Babilônia vai vir e vai levar os seus filhos e tudo que tem em tua casa estou parafraseando aqui, em cativeiro. E Ezequias estava tão cego que ele achou aquilo bom, que ele achou que no reino dele ia haver paz com Babilônia. Quando Deus estava reprovando o que aquele homem havia feito, aceitado presentes de Babilônia, ele estava achando que aquilo era muito, muito bom. Irmãos, qual é o significado espiritual disso aqui? Qual é a nossa relação com Babilônia? De amizade?
de receber presentes? Porque essa é Babilônia, é presentes, é agrados, né? E o povo de Deus está tudo aí de braço aberto, querendo os presentes do sistema religioso. Vem cá, vamos fazer uma corrente de oração, que você amanhã ou mês que vem, você vai ter a resposta de Deus, que Ele vai te dar isso que você quer. E o povo de Deus caindo nessa armadilha. Porque ela sempre se apresenta te oferecendo coisas. Sempre te apresenta oferecendo vantagens. E qual é o caráter de Deus? Cristo chega para nós e diz assim: você tem que morrer. Se o grão de trigo cair na terra e não morrer, fica ele só, ele não produz frutos. É necessário nascer de novo. Essa é a palavra do Senhor. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Essa é a palavra do Senhor. Pedro diz assim, com outro apóstolo: nós não temos nem prata nem ouro, mas o que nós temos nós te damos, em nome de Jesus. Essa era a preciosidade deles. Mas Babilônia vai nos cercar, irmãos, com presentes. Irmãos, imagine como isso é agradável para a nossa carne. Você se sentar numa reunião para ouvir a palavra, onde o homem é exaltado, o ego do homem é inflado. Como isso é bom para a nossa carne, irmãos? Porque esse é o caráter de Babilônia. Foi isso que Babilônia fez antes de invadir o reinado de Ezequias. Chegou primeiro com presentes. E quando ele se viu, ele era cativo da Babilônia. Ele e a casa dele. Que tragédia. E lá que foram servir, Daniel, então, foram servir a casa, palácio do rei. Exatamente. Está vendo a tragédia? Porque é isso que o sistema vai querer fazer conosco. Primeiro vai nos oferecer presente, para nos tornar cativos dele. Isso é Babilônia. Nós temos ainda algumas coisas para compartilhar, mas eu quero pegar só mais um último texto, irmãos. Veja aí 2 Reis, capítulo 25, verso 1. Outra realidade de Babilônia. Sucedeu que no 9º ano do reinado de Zedequias, aos 10 dias do 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acamparam contra ela, e levaram contra ela tranqueiras em redor. Interessante, né? Que Babilônia vem contra Jerusalém. Vamos colocar que Jerusalém seja uma tipologia do povo de Deus. E Babilônia é aquela mulher maligna, noiva maligna que nós estamos vendo em Apocalipse, um sistema religioso. Ela vem para conquistar, e o que ela faz? Ela cerca e levanta o quê? Tranqueiras. Não é isso que está aí no seu texto? Dias do 10 tal, Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acamparam contra ela, e levantaram contra ela tranqueiras em seu redor. Irmãos, o diabo não pode retirar a palavra de Deus do povo de Deus, porque o Espírito está em nós. O que ele vai fazer? Vai lançar tranqueiras. Fica aí enrolado nos seus projetos, fica aí enrolado, vai jogando tranqueira desse mundo para a nossa vida. Por isso que Paulo diz assim: eu considerei tudo como refúgio. Refúgio não é tranqueira? Refúgio é aquilo que não presta, né, Paulo? Então Paulo diz assim: considerei tudo como refúgio por causa da sublimidade de Cristo. E a palavra diz assim: desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado, corramos. Então são pesos que atrasam a nossa carreira para Cristo, o nosso crescimento com o Senhor. Isso é Babilônia, sistema religioso, cercando o povo e lançando tranqueiras para o povo ficar ali enredado com aquilo. Cuidado, irmão, isso é para mim, isso é para cada um dos irmãos que está aqui hoje. Isso pode estar acontecendo nas nossas vidas, com coisas inclusive aparentemente boas, lícitas, por exemplo, trabalho, família, né? A palavra de Deus não manda a gente cuidar da nossa família? Cuidado, porque nós devemos cuidar das nossas famílias,
Mas a nossa família não pode ser o centro das nossas vidas. O centro tem que ser o Senhor. A palavra diz que nós devemos trabalhar, mas o trabalho não pode ser o centro das nossas vidas. Quem deve ser o centro é o Senhor. E muitas vezes a gente pode se ver enredado com uma série de coisas, cheio de tranqueira. Não estou dizendo que nossas famílias é tranqueira não, tá, irmãos? Nem o nosso trabalho. Nessas vezes. Mas são coisas que impedem o crescimento espiritual. E na religião, isso está cheio. Eu vou parar por aqui hoje, porque nós temos muitos aspectos para observar sobre Babilônia. E eu quero ver também o tempo da Igreja Católica Papal, no tempo do Império Romano, como que isso se traduz também como esta Babilônia, tá? Então nós vamos com calma aqui. Assim que nem o irmão estava falando, né, que nem você ouviu o cara que pregava a palavra lá, mas você lê a Bíblia, não. Porque aqui nós estamos em 17 pessoas, né? Estamos lendo a palavra. Agora você vai num lugar aí que está toda a massa ali, não tem a palavra. Tem um texto bíblico que eu não sei o endereço, que ele fala assim, tão duro aguentar esse discurso, que era falando da palavra de Deus, né? Não tem um texto que fala, duro aguentar esse discurso, tipo assim, e você vai onde tem 100 pessoas, 200 pessoas, começa a falar a palavra, vai se levantando um por um e vai indo embora, quando não é firmado na palavra, né? Porque agora se falar de bênçãos espirituais, correndo para isso, prosperidade para aquilo, gritaria aí enche, mas foi para falar da palavra, bem poucos. Isso que é aquilo que nós estávamos falando no começo, Paulo. Aquele pequeno grão de mostarda, ele tinha um crescimento da parte do Senhor, ele tomou uma desproporção, ele se tornou uma árvore. Nós vamos estudar isso do ponto de vista histórico nas próximas reuniões. Quando Constantino declarou que o cristianismo era a religião oficial do Império Romano, bastava a pessoa nascer no Império Romano, automaticamente ela era cristã. E muitas pessoas começaram a ser cristãs por causa dos favores do Império. Então isso foi, criando o quê? Um inchaço que não tinha quase nada de realidade. Então, teve um crescimento e toda sorte de aves imundas vieram criar ninho ali, vieram abrigar-se ali. E na verdade, os verdadeiros cristãos fugiram da Bíblia. Exatamente. Por isso que a palavra diz que o reino de Deus é semelhante àquela hortaliça, que era para ter um pequeno crescimento segundo o Senhor ali, algo simples, porque as coisas do reino de Deus, irmãos, elas são simples. Agora você vê aí a cristandade, não, que nós temos que criar instituições, e a instituição daquilo, e adquire aquilo, e tem representante na política, representante não sei na onde, representante não sei na onde, e que como é que é o chefe lá? O bispo, aí vem o outro, que vem o diácono, que vem o músico, aí você entra na igreja, você começa a galgar os cargos, tem a escola para doutrinar. Irmãos, o reino de Deus é simples. O homem que criou esse monstro que nós vemos aí, que chamamos o quê? De religião, que nós estamos vendo lá, vai ser julgado pelo Senhor. Nós vamos ver, só para encerrar, a palavra diz que Babilônia tinha um cálice, que na cidade de Babilônia estava cheia do sangue dos santos que foi derramado. Vocês já ouviram falar da Inquisição? Os julgamentos, o Tribunal do Santo Ofício da Igreja Católica Romana. Irmãos, quantos filhos de Deus foram queimados em fogueiras, degolados, enforcados, perseguidos pela própria igreja. Essa Babilônia, igreja, entre aspas, Babilônia, Martinho Lutero e outros irmãos, quando levantaram a bandeira da reforma protestante, eles foram perseguidos pelo Papa da época, e muitos irmãos foram mortos, entende? Por isso que lá em Apocalipse já está sendo descrita que ela tem o sangue, digamos assim, nas mãos dela, aquela Babilônia, do sangue dos santos, dos filhos de Deus, Mas a gente vai estudar tudo isso nas próximas reuniões.
E, irmãos, não se enganem, tá? Não se enganem. A palavra de Deus diz que a gente tem que dominar a nossa língua, tem que saber quando é que para, né, gente? Mas não se enganem. O filho da religião sempre vai perseguir o filho de Deus. Caim matou Abel. Caim era o quê? O símbolo dessa Babilônia religiosa. A aceitação de Deus pelas obras. Abel, o filho da graça, dos justificados pela fé. Sempre vai ser assim. Hoje em dia, se você quer um compromisso com o Senhor, se você quer levar as coisas a sério, tem lugar aí que o povo fala que você é muito legalista. Ah, lá vem um crente chato, porque tudo para ele é Jesus, tudo para ele. No meio do povo de Deus você ouve essas coisas. Legalista demais, muito rígido, não é para ser assim, né? Dentro do povo de Deus. Então, o filho da livre sempre vai ser perseguido pelo filho da escrava, né? Vamos orar ao Senhor. Senhor, advertência para nós que devemos sair desse sistema Babilônia, o qual o Senhor derramará a taça do seu furor, da sua ira, que está preparado para ser julgado. Senhor, desperta-nos aquilo que existe em nós, talvez oculto, Senhor, que nós ignoremos, que seja cativo de Babilônia, que queira fazer aliança com Babilônia. Senhor, desperta-nos para essas realidades, para que agora sejamos julgados, para no teu dia, Senhor, não sermos julgados e disciplinados, para que agora nos arrependamos, para que naquele dia sejamos aprovados diante do Senhor. Senhor, nos dá um coração desejoso por nos submetermos à tua palavra. Senhor, tudo aquilo que provém de ti, trabalha em nossos corações, Senhor. E tudo aquilo que não provém de ti, Senhor, guarda-nos por tua graça. Essa é a nossa oração, ó Pai, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Amém.